Olá! Aqui veremos uma breve exposição sobre o tema linguagem, numa abordagem neuropsicológica. Eu sou Jerusa Fumagalli de Sales, professora do Instituto de Psicologia da URGS, e coordenadora do Núcleo de Estudos em Neuropsicologia Cognitiva, o NeuroCog. Linguagem é parte integrante e fundamental da avaliação neuropsicológica. Déficits linguísticos podem estar na base de várias alterações no funcionamento neuropsicológico. As funções neuropsicológicas elas estão interrelacionadas. Nós separamos didaticamente, mas todos os instrumentos de avaliação com estímulos verbais, como spam de dígitos, por exemplo, repetição de listas de palavras, envolvem um processamento linguístico. Ele está na base da compreensão das instruções dos instrumentos que compõem uma bateria de avaliação neuropsicológica. Há vários conceitos de linguagem. Um deles seria um sistema complexo de símbolos e regras que permitem a comunicação, com envolvimento de habilidades de compreensão e expressão, segundo Harley 2001. Os componentes da linguagem podem ser classificados quanto à forma, conteúdo e uso. A forma inclui a fonologia, ou seja, os sons da fala, os fonemas, a morfologia, os morfemas, serão as unidades de significado envolvendo as palavras ou partes de uma palavra, como o sufixo, por exemplo, o léxico, que seria o conjunto de palavras em uma dada língua, ou o repertório linguístico de uma pessoa. E outro termo seria vocabulário, que seria o nosso repertório de palavras. Um outro aspecto é a sintaxe, que são as regras de estrutura das frases, a gramática, as funções e relações das palavras numa oração. Envolve ainda a prosódia, que é a forma pela qual o significado é transmitido por entonação e ênfase. O aspecto conteúdo inclui a semântica, significados, ou seja, as ideias veiculadas pela forma. E o aspecto uso envolve a pragmática, que é o conjunto de circunstâncias sociais e o contexto geral da comunicação linguística. O propósito do falante para a comunicação envolve também a prosódia. A linguagem pode ser descrita quanto aos seus aspectos de compreensão receptiva e decodificação do input, compreensão verbal, audição e leitura, e de codificação expressiva ou produção do output de linguagem, como fluência verbal, a fala, a escrita e os sinais, como a Libras, a língua brasileira de sinais. Dentre os transtornos de linguagem, nós podemos citar os de desenvolvimento e os adquiridos. As afasias, por exemplo, são alterações adquiridas de linguagem devido a uma lesão cerebral focal, conforme Penha Casanova et al. 2005. As dislexias podem ser dos dois tipos também. As dislexias de desenvolvimento estão enquadradas no DSM-5 como um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura, que afetam a precisão na leitura de palavras, a velocidade ou a fluência de leitura e também a compreensão da leitura. Na dislexia, são observados problemas no reconhecimento preciso ou fluente de palavras, na decodificação e dificuldades de ortografia. Dentre as bases neurobiológicas da linguagem, nós podemos citar os lobos temporais, como a área de Wernicke, os lobos frontais, como a área de Broca, a zona temporoparieto-occipital, o fascículo arqueado e estruturas subcorticais, núcleos da base, tálamo, o cerebelo. Mais especificamente relacionadas à linguagem escrita, à leitura e à escrita, nós podemos mencionar a área da forma visual das palavras, na região temporo-occipital, o giro fusiforme, o giro angular e a ínsula. Considerando as especializações hemisféricas, sabe-se que o hemisfério esquerdo está mais relacionado aos aspectos estruturais da linguagem, a compreensão literal, enquanto que o hemisfério direito relaciona-se mais aos aspectos funcionais da linguagem,
o uso, o contexto, as situações comunicativas, incluindo o processamento de inferências. Existem modelos cognitivos de processamento da linguagem nos vários níveis: processamento lexical, processamento de sentenças e processamento do discurso, tanto em termos receptivos, de compreensão, quanto em termos expressivos, de produção, e tanto nas modalidades oral quanto modalidade escrita. Nós vamos ver então a seguir alguns instrumentos, algumas baterias que envolvem a avaliação da linguagem. Entre elas a coleção Anelli, a bateria MAC, o instrumento de avaliação da linguagem Montreal-Toulouse, entre outros. Aproveite as leituras sugeridas e um grande abraço!